Saudações, parceiro do blog. Eu, Daniel, administrador do blog Espaço DD3D, estou de volta para a gente fazer uma introdução aí sobre maquete eletrônica, né? Como eu havia prometido anteriormente, eu vou estar sempre fazendo um novo tutorial aí. Nós vamos seguir uma evolução, né? Uma didática mais tranquila do que fazer tudo de uma vez só. E hoje, para começar, nós vamos trabalhar de acordo com o que eu passei aqui no nosso blog, a concepção do projeto, né? Então, já iniciando o nosso tutorial sobre maquete eletrônica no 3D Max, nós vamos conversar um pouco sobre a concepção do projeto. O que seria isso? Bem, concepção é o planejamento, é tudo que inicia, né? É como se fosse uma criança nascendo. Você tem que planejar, você tem que ter tudo em mente. O que você vai fazer, quais que vão ser os próximos passos. E na maquete eletrônica não é diferente, né? No momento que você vai trabalhar uma cena interna ou externa, você tem que imaginar quantos cômodos que vai ter, quais móveis, quais tipos de móvel que vai ter, qual a iluminação que a casa vai receber, né? Que a casa vai ter também por dentro. Então nós temos que pensar tudo isso, né? E pensando em concepção, eu quero fazer alguma correção do tutorial passado, que eu senti que eu fiz ele um pouco rápido, né? Então, para a galera, às vezes ficou um pouquinho difícil de entender. Eu vou fazer só uma prévia aqui sobre concepção e depois a gente vai passar para o próximo tutorial, que já vai ser a construção dessa maquete, tá? Então, beleza, vamos lá. Primeiramente, o que nós temos que entender? Maquete eletrônica. Maquete eletrônica nada mais é do que uma maquete, como se fosse aquela real, só que virtual, né? Uma maquete toda planejada, com iluminação, com os móveis, tudinho mesmo na cena, né? Tudo aplicado. E para a gente fazer uma maquete eletrônica, basicamente a gente tem que saber modelar a casa, modelar as paredes. Por quê? Porque os móveis, normalmente nós temos uma biblioteca, né? Para quem deseja seguir nessa área, eu já vou deixar até um conselho: já comecem a partir de agora a fazer modelos de cama, modelos de hacker, armários embutidos. Já comece a fazer os modelos e salvar num arquivozinho chamado Bibliotecas Meus Modelos 3D Max. E nessa biblioteca vão ser guardados todos esses modelos, né? Antigamente, quando eu trabalhava nessa área, eu tinha muitos modelos. E também nós temos a opção hoje de baixar modelos ou até comprar para usar comercialmente. Quem trabalha, né? Quem ganha um dinheirinho, acho que compensa comprar esses modelos da Arc Models. E a gente pode usar esses modelos, que são algumas coisas que já vem pronto, alguns armários, algumas mesas. Então tá, vamos voltar aqui para o projeto, para a concepção do projeto. Primeiramente, medida real. Será que o 3D Max trabalha com medida real? Bem, o 3D Max ele é um programa de design, né? Inicialmente ele é um programa voltado para criação de design, para você criar algo. Então não existe uma medida certa para criação, né? Você simplesmente cria. Mas de uns anos para cá, o 3D Max, aliás, já tem muitos anos, só que foi aperfeiçoada. Ele tem uma ferramenta que a gente mede. Essa ferramenta é como se fosse uma esgrima, né? A ferramenta muito usada por pedreiro, por exemplo, né? Em construção civil. Aquela ferramenta, aliás, trena, tá? Desculpe o erro aí. Aquela trena muito usada em construção civil, né? Aquela régua, mais ou menos. Então nós vamos mostrar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui uma ferramenta no meu painel Create. Aí aqui nós vamos andar aqui embaixo aqui até a ferramenta Helper, né? Em Helper, que significa socorro, helpers, alguma coisa assim, nós temos um botão aqui chamado Tape, né? Cliquei em Tape. Vou selecionar minha cena aqui, aumentar para que vejam melhor. Vou arrastar o tape de um canto ao outro. Percebam que aqui no painel do Tape é mostrada uma metragem, um tamanho, né? Ah, mas como que nós chegamos a esse tamanho, essa metragem? Bem, o meu tape está calculado em metros. Então aqui de uma ponta até a outra nós temos aproximadamente, né, que dificilmente a gente consegue acertar exato esse tamanho, mas nós temos aproximadamente 80 metros e 79 centímetros, né? Então, como vocês veem aqui, e eu posso trabalhar isso manualmente também. Então vou marcar esse botão aqui e vou vir aqui trabalhando aqui numa metragem manual, né? Então vou colocar 50 metros exatos. 50 metros. Agora, dessa ponta do triângulo até o final do meu tape, eu tenho exatamente 50 metros, né? Se eu fosse fazer uma casa com 50 metros totais, né, de lateral, por exemplo, eu já tenho a minha medida, né? Mas existem umas formas mais fáceis de se trabalhar isso.
Então esse tape aqui tem 50 metros. Mas eu simplesmente posso vir aqui em geometria e criar um box. Criar um box aqui. Vejam que o meu box ele tem aproximadamente também 50 metros. Aqui no tamanho width 49,93. Eu posso arredondar aqui para 50. Agora ele tem 50 metros, né, de largura. Então eu coloquei 50 metros aqui, eu sei que agora ele tem 50. E assim por diante. Usando essa característica aqui dos parâmetros, nós podemos saber a metragem. Mas em alguns 3D Max, em alguns não, desculpa, em todos, por padrão, ele vem com a medida genérica do 3D Max. E onde nós vamos achar essas medidas para poder trabalhar? Aqui no Customize. Eu vou vir aqui no menu Customize, Unit Setup. E Unit Setup, nós temos aqui a medida genérica, né? Vou clicar aqui em OK para que vocês vejam. Painel Modify. Vejamos aqui o modificador do box. No parâmetro do box, nós temos aqui 50, 26 e 5, né? Só que ainda não está calculado em metros, né? É o valor genérico do 3D Max. Então agora vamos voltar lá para métrico, Customize e Unit Setup. E eu vou colocar aqui em Display Unit Scale Metric, né? E aqui nós podemos escolher milímetros, centímetros, metros e quilômetros. Agora vem a devida pergunta, né? Por que esse tanto de medidas nós só temos que trabalhar com uma? Inicialmente não. Quando nós trabalhamos desenhando coisas pequenas, por exemplo, anéis, lápis, coisas pequenas que usam milímetros, né? Podemos usar aqui milímetros. Centímetros para fazer coisas maiores um pouco, uma jarra, talvez uma estantezinha, um criado mudo, alguma coisa assim menor, né? Métricos são as medidas que nós usamos para desenhar casas, né? Para desenhar edifícios, apartamentos, que são medidos em metros. E o último, quilômetros, vem aí pela lógica, né? Quando nós queremos desenhar, por exemplo, uma pequena cidadezinha, né? E vem a outra pergunta também que é muito lógica. Poxa, Daniel, eu coloquei metros, tá? Aí vem assim, poxa, Daniel, mas para que eu tenho que colocar metros se dá na mesma eu desenhar a casa só vendo a referência? Dá sim, perfeitamente. Só que nós temos umas luzes aqui no 3D Max e eu vou estar mostrando isso também, mas as luzes, por incrível que pareça, elas são calculadas por metros. Então, se nós tivermos uma luz aqui e tivermos o cálculo exato da casa, por exemplo, eu sei que a minha parede já tem 50 metros. Eu quero que a minha luz ilumine somente 5 metros de um cômodo. Eu consigo configurar isso nela tranquilamente, sem ter nenhuma dor de cabeça, né? Agora vamos aqui a algumas outras configurações. Vou deletar aqui. Bem, inicialmente eu tenho esse box, né? Mas ele já é pronto. Então, no caso que nós criamos aqui no outro tutorial com a line, né? Vou vir na vista top para que podemos ver melhor aqui o que está acontecendo. Vou habilitar o meu grid. Habilitei aqui o grid point, né? Que já ensinei também no tutorial passado. E eu vou fazer aqui uma parede bem simples para que possamos ver o que acontece. Sim. Voltei para a perspectiva. Bem, eu tenho uma parede simples aqui. Vou sair do modo de snap, né? O botão S. E vou dar um extrude nessa line que eu acabei de criar. Então eu vou vir aqui, Modify List, Extrude. Vou aplicar um extrude. Minhas paredes, elas já vêm por padrão, elas já vêm tampadas, em cima e embaixo, não é isso? Elas já vêm com aquela parte em cima tampada. O que aconteceu no outro tutorial? Nós trabalhamos com algumas paredes, que eu vou até fazer aqui o exemplo. Elas não tinham a parte de cima e a parte de baixo, e alguns usuários tiveram problemas com isso. Então vou deletar aqui. Vou deletar aqui. Agora vamos supor, né? Eu tenho a parede na parte de cima e a parte de baixo que não tem, vamos dizer, a tampa, né? A parte que tampa ela, o cap dela. Ela não tem essa parte de cima que tampa. Então nós devemos criar, né? Se eu simplesmente vir com a minha ferramenta cap e aplicar aqui, eu vou vir aqui em Modify List, Cap Holes, ela vai tampar, né? Mas e para mim atingir esse resultado se não der certo o Cap Holes? Em alguns exemplos não dá certo, tá? Então eu vou deletar aqui o modificador Cap Holes, né? Que tampa os buracos. E agora eu vou trabalhar com os meus polígonos que eu tenho. Então, pela lógica, para mim emendar
esse polígono ao outro, para tampar essa parede, eu posso fazer dessa forma direta, né? Que é vir aqui, pegar os vértices e aplicar um Weld, Target Weld, no painel Edit Vertex, Target Weld. Vou clicar no meu primeiro Weld, meu primeiro Vertex, e vou juntar ao próximo, né? Beleza. E vou fazer esse mesmo exemplo nas outras paredes. E tem outra forma também de se fazer isso, que é vindo aqui em Edge, seleciona a Edge de cima e a Edge de baixo, aplica um Connect. Apliquei um Connect. Ainda com minha Edge selecionada, vou vir em Chamfer, clicar no botão Chamfer e vou arrastar em cima da minha Edge selecionada. Vejam o que acontece. Então eu tenho minhas edges selecionadas aqui. Agora simplesmente eu posso clicar nessas duas edges laterais aqui de cima e aplicar a ferramenta Bride. A Bride, ela vai juntar os vértices que estão longe um do outro, né? Vai criar uma nova camada aqui, um novo polígono. Então clica aqui em Bride, automaticamente tampou minha parede. E eu vou fazendo esse mesmo exemplo no restante. Vou clicar aqui na minha edge, na de cima e na de baixo, vou aplicar um Connect, arrastar até na reta aqui da minha parede, né? Mesma coisa aqui em cima. Então é tudo uma lógica, né? Não tem muita dificuldade. E essa modelagem quadradinha, sempre usando polígonos quadrados, isso facilita no final, né? Então eu vou selecionar aqui, mesma coisa aqui, aplico um Connect, arrasta, seleciona essa parte aqui, dá um Bridge. E a mesma coisa nessa última parte aqui, Connect e dá um Bridge, né? Então vou selecionar somente esses vértices de cima, como vocês podem ver aí, e dá um Bridge. Selecionou, né? E agora é a parte mais fácil. Só sobrou alguns buraquinhos aqui. Eu vou selecionar minha ferramenta Border e vou selecionar todas essas partes, esses caps de cima, né? Chamados de caps, mas são buracos. Selecionei todos eles e aqui na ferramenta do próprio Border, que estamos aqui selecionado, eu vou descer aqui em Edit Borders e tem um botão aqui chamado Cap, né? Cliquei no Cap, tampou todos os buracos para mim, tá? Então, nós temos aí uma visualização rápida de como é uma maquete eletrônica, tá? Pela lógica aqui, eu preciso fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Mas eu tenho ferramentas que me auxiliam nisso, eu não tenho necessidade de vir aqui refazendo tudo. Então, simplesmente habilito aqui minha simetria, vou aqui em Modify List, lá na letra S, vou procurar por Symmetry, cliquei aqui em Symmetry, e vai criar uma simetria para mim. Só que aqui nós estamos trabalhando com o eixo X, eu vou passar para o eixo Y, ainda não é o que eu quero, o eixo Z. O eixo Z é exatamente o que eu quero. Só que eu tenho que subir um pouco esse eixo. Então eu vou clicar aqui em simetria, nesse botãozinho de mais, clicar em Mirror, né, que é o reflexo, e vou arrastar aqui com o Mirror selecionado, vou arrastar meu eixo Z. Dessa forma, eu tenho as duas partes, tanto a de cima e a de baixo, com todo o cap aplicado, né? Então, se eu der um flip aqui agora, eu dei um flip naquela forma que eu havia criado aqui embaixo, né? Naquele espelho que eu havia criado aqui embaixo. Funciona igualzinho a um espelho mesmo. Imagina que você põe um espelho embaixo de um copo, em cima de um espelho, você vai ver o copo embaixo ao contrário. Aqui na ferramenta Symmetry é a mesma coisa. Ela é muito usada para modelagem orgânica. Então vou desabilitar o meu flip aqui, né? Vou mostrar aqui na cena primeiro. Vou desabilitar meu flip, voltar ao normal. E agora eu dou um Collapse Tool. Clico aqui com simetria, com o botão direito, Collapse Tool. Ele vai perguntar se tem certeza que deseja fazer isso. Sim, tenho certeza. E criou aí minhas paredes, né? Então, não estou mostrando muito sobre medida, que nós vamos usar isso no próximo tutorial, tá? E para mim fazer as portas aqui nessas paredes, Daniel, e agora, né? Então, usando a mesma lógica, gente, vamos lá. Selecionei a Edge, né? Vou selecionar uma parede inteira, dos dois lados. Selecionei. Agora eu vou aplicar aqui um Connect. Conectou a parede, né? Beleza. Agora um chamfer. Eu quero a porta mais ou menos desse tamanho. Não, menor. Não, maior. Eu posso escolher, né? Perfeitamente eu tenho essa liberdade. Então, deixei desse tamanho a porta, né? Essa edge aqui embaixo passando no meio, eu vou usar ela também para janela. Então, eu vou sair do meu modo de edição do chamfer, vou selecionar a edge e dar um looping, né?
clicar aqui em looping, vai dar a volta na minha edge todinho. Vou abaixar ela um pouco aqui. Vou selecionar uma das edges e vou dar um ring, que vai selecionar todas em volta. Então ring deu a volta selecionando todas as minhas edges, como vocês podem ver. Esse botão que eu apertei foi o F3, tá? Que mostra o wire. Para quem não assistiu o tutorial passado, é o F3. E agora eu vou dar um connect. Conectei, vou subir um pouco agora até a altura máxima da minha porta. Beleza, agora eu tenho a minha porta e minha janela criada. Por mais que não seja visível, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou selecionar meu objeto Polygon. Selecionei meu objeto Polygon. Selecionei toda a minha porta, como vocês podem ver, né? Vou deletar. Delete. E agora eu vou começar a juntar essas partes aqui. Então, com a minha ferramenta aqui, Bride, vou trabalhar livre com ela. Então, vou clicar aqui na minha ferramenta Bride, nesse botão Bride aqui, e vou clicar numa edge, cliquei, e vai aparecer para mim um tipo de uma corrente. Eu vou mostrar para ela onde é que eu quero linkar essa parte dessa porta. Então, eu vou linkar nessa lateral. Para mostrar para vocês como acontece, vou linkar aqui embaixo. Vejam que aconteceu um erro aqui, né? Então vou dar um Ctrl Z, né? Vou selecionar minha edge aqui novamente. Selecionei minha edge, venho aqui em Bride, seleciono o Bride, cliquei no botão, clico na primeira edge, clico na segunda. Criou para mim uma malha, né? Na porta. Mesma coisa aqui embaixo. Mesma coisa nessa outra aqui, na lateral. E na última aqui. E ainda temos o teto. Então acabamos de fazer uma porta de um apartamento, né? E agora vamos fazer a janela. Vou deletar aqui os polígonos aqui dessa grande janela. Deletei. Eu preciso selecionar um por um. Nesse caso aqui não. Eu seleciono a borda, né? A minha ferramenta border. E seleciono as duas bordas, esses dois buracos, né? E agora eu simplesmente clico aqui no botão Bride. Ele já junta para mim automaticamente. Olha que facilidade, né? Super fácil. Agora vamos raciocinar um pouco. Vamos supor que eu preciso fazer um rodapé para essa casa, né? Então eu vou vir aqui com o meu objeto Edge e vou selecionar toda essa parte de baixo. Vou vir na vista Front. Vou selecionar toda essa parte de baixo da minha casa. Selecionei. Vou voltar para a perspectiva agora. Botão F3. Voltei para a perspectiva, né? Tem aqui. Então agora eu vou dar um Connect. Conectei. Beleza. Agora eu vou descer essa edge selecionada, mais ou menos na altura do rodapé, né? O rodapé é na parte interna da casa. Então eu vou vir aqui na parte interna, vou selecionar meus polígonos e vou vir selecionando aqui todo o meu rodapé, né? Beleza, temos o rodapé aí criado. Mas poxa, Daniel, mas isso não é um rodapé, né? Isso é só uma seleção. Vamos clicar aqui. Vou descer aqui em Edit Polygons com esse meu rodapé selecionado. Tá? Vou vir aqui até a minha ferramenta Edit Geometria, aliás. Vou clicar em Detach. Em Detach, ele vai me dar as opções seguintes. Detach as clone, né? Vai copiar um clone para mim. Detach a two elements, vai tirar o elemento para mim, ou seja, vai deslocar aquela parte que está vermelha e ela não vai fazer parte daquele objeto. Ou simplesmente Detach as object, que vai arrancar aquele objeto para mim. Eu vou detachear um clone, porque eu quero somente copiar essa parte, né? Então, dou um OK e saio do modo de edição aqui do Edit Polygon, né? E agora eu vou selecionar para vocês aqui o rodapé e vou modificar a cor, para que vocês vejam ele aqui melhor. Vejam que um novo objeto foi criado, né? Então, meu rodapé, por padrão, ele ainda continua com o meu pivô igual ao pivô da parede. Então selecionei meu rodapé, posso tirá-lo daqui. Quando eu quiser voltar ele para o mesmo lugar, eu vou vir aqui na minha ferramenta Align. Clico aqui em Align, clico na parede. Marco aqui X, Y e Z e pivô com pivô. Current Object é o meu objeto, né, que eu quero que o pivô do meu objeto alinhe ao target, ao pivô que vai ser a minha parede, que é o objeto que eu quero que ela alinhe. Então dou um OK. Vejam que o rodapé ele fica alinhado à parede. Agora, só puxar ele aqui e aplicar um modificador chamado Shell. Então, vou vir aqui em Modify List. Vou vir aqui no modificador Shell, aquela marca famosa de combustível, né? Veja que o rodapé foi criado, tá?
eu vou dar um valor bem pequeno a ele, porque o rodapé ele possui valores pequenos, né? Então, coloquei o valor no meu rodapé, agora eu vou alinhá-lo novamente à parede. Cliquei na minha ferramenta Align, ou então Alt A, alinhei a minha parede, dou um OK. Né? Precisamente aí agora, eu tenho minhas paredes, minha casa criada. Então eu vou dar um render aqui rapidinho, para que vocês vejam, e nós vamos continuar no próximo tutorial, tá? Onde eu vou trazer as novidades aí, e nós vamos trabalhar uma maquete de verdade. Isso aqui é somente uma visualização do que podemos fazer, né? Então vou aplicar um material comum aqui a minha maquete que nós criamos aqui para teste, né? E agora eu vou criar uma iluminação aqui também comum, uma daylight. Então vamos ver o que aconteceu aqui no nosso projeto, né? Vou dar um render. E nós criamos aqui a parede, né? Criamos a casa e o rodapé, que não é visível porque ainda não está no render real, no render realista, né? Então o rodapé aqui ele não aparece direito, mas nós temos ele criado aqui na nossa parede, tá? Vou aplicar um novo material que é o meu rodapé. Nesse novo material vou modificar um pouco a cor dele. Renderizar novamente. E temos aí a nossa primeira cena, né? Criei a casa, criei as paredes, criei o rodapé e agora é só terminar aí a texturizar e texturizar o restante dos objetos e por último trabalhar o render, a iluminação, que é o que vai tornar a sua cena real, né? Então por aqui nós vamos parar, tá? Essa foi somente a concepção do projeto, o que nós devemos fazer. E a partir do próximo tutorial eu preciso que vocês treinem isso para não haver perguntas, né? Não haver aquelas perguntas que são desnecessárias. E eu preciso que vocês treinem essa parte, que nós vamos passar agora para a parte mais avançada, que nós vamos criar as paredes de acordo com as medidas. Vamos iluminar a cena de acordo com as medidas. Então agora eu preciso muito da ajuda de cada um. Quem quiser acompanhar os tutoriais de maquete eletrônica, eu convido a participar aí do nosso blog. E mais um toquezinho também. Eu vou estar deixando em aberto, quem quiser postar qualquer vídeo no meu blog, mande o link para o meu e-mail, que eu vou estar colocando o vídeo no blog. Eu simplesmente vou lá no YouTube, eu pego o código de incorporação e promovo no nosso blog. Então mandem para o meu e-mail, mandem um link da sua videoaula que você tenha criado, que seja em português, e nós vamos estar postando no nosso blog aí como forma de contribuição. Alguns colegas aí deram a ideia e nós vamos botar em prática. Vamos ver se funciona, né? Então, tudo que for de ajuda nós vamos aceitar, tá bom? Eu espero que vocês estejam juntos no próximo tutorial. Agradeço muito a galera. Surgir qualquer dúvida, nós estamos aí para tirar as dúvidas mesmo, tá? Um grande abraço a todos e até mais.